Olá, tudo bem? Boa tarde, eu sou o Murilo Gitel, editor do portal Notícia Sustentável. Estou aqui nesta tarde de terça-feira, 28 de julho de 2020, para mais uma edição dos nossos Diálogos Sustentáveis, trazendo sempre a cada semana, ou no máximo a cada 15 dias, um especialista em desenvolvimento sustentável para debater conosco, com a nossa audiência, nesses dias de quarentena, de isolamento social, aspectos importantes da sustentabilidade. Hoje, especialmente, nós vamos conversar com Eduardo Ávila, ele que é diretor executivo da Revolusolar, uma organização não governamental que leva energia solar acessível a comunidades do Rio de Janeiro, especificamente o Morro da Babilônia e também em Chapéu Mangueira. Um trabalho muito importante que tem total sinergia com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS das Nações Unidas, sobretudo no que diz respeito a levar energia acessível e limpa a todos até 2030. Então a Revolução Solar tem feito a parte dela. A gente vai bater esse papo com o Eduardo Ávila, que já está por aqui, já vou chamá-lo para dividirmos a tela. Ele que é finalista do Prêmio Jovens Campeões da Terra, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, vai representar o Brasil nesse prêmio de nível internacional, um prêmio que reconhece lideranças da juventude de todas as partes do mundo e significa, portanto, que o Eduardo é um orgulho para nós todos, um orgulho para o Brasil, uma boa notícia em tempos de tantas notícias difíceis, não é verdade? O Eduardo já está por aqui, eu vou convidá-lo então nesse momento para a gente bater esse papo. Nossa tela vai ser dividida e a gente vai começar essa conversa. Caso você tenha projeto, a energia solar, pode mandar através dos comentários que eu tenho certeza que o Eduardo vai ter a maior satisfação de tentar responder. Sempre bacana a interação, a importância do bate-papo. Boa tarde, Eduardo Ávila. Oi, Murilo, tudo bom? Boa Como vai? tarde. Tudo tranquilo contigo? Tudo tranquilo, tudo certo. E aí? Primeiro lugar, obrigado aí pela tua disponibilidade de bater esse papo conosco aqui do Notícia Sustentável, disponibilizar uma hora aí da tua rotina para conversar conosco, para esclarecer todos os detalhes do projeto Revolusolar com a nossa audiência. Eu fico muito grato. E, em segundo lugar, te parabenizar por ser um dos finalistas do Prêmio Jovens Campeões da Terra, essa competição tão importante. Inclusive, nós já entrevistamos aqui nos Diálogos Sustentáveis uma campeã dos Jovens Campeões da Terra, que foi a Ana Luísa Bezerra, que eu Ah, não sei é? se você conhece. Ela desenvolveu o Aqualuz, que é uma tecnologia que purifica a água potável das cisternas na região do Uhum. semiárido brasileiro, justamente através da energia solar. Utiliza também energia solar. Até hoje ela é a única brasileira a conquistar o Prêmio Jovens Campeões da Terra. Ela conquistou em 2019, representando a América do Sul. E a nossa torcida aqui no Notícia Sustentável é que você, Eduardo, seja o segundo brasileiro a conquistar esse prêmio de nível internacional, um prêmio da ONU, importantíssimo, mas independentemente se ganhar ou não, só o fato de ser indicado já é uma grande vitória, um grande reconhecimento ao teu trabalho e ao trabalho da Revolução Solar como um todo. E ela participou aqui antes de receber a notícia ou depois? Depois, depois, ela já Depois? havia Ah, senão eu já ia falar que isso. dá sorte participar. É verdade, é verdade. Mas enfim, conta pra gente, Davi, como é que funciona o Revolução Solar? Quando é que nasce essa ideia de levar energia renovável para comunidades do Rio de Janeiro, importantíssimas, né? Uhum. Que é o Sim, Babilônia, Chapéu Mangueira também. Quando é que nasce essa ideia? Você que é economista, formado pelo FRJ, sim. se eu não me engano, você começou como voluntário, me corrija se eu estiver errado. Isso, está certíssimo. A Revolução Solar nasceu em 2015. Eu entrei depois, eu entrei em 2018 como voluntário. Eu sou recém-formado aqui em Economia na FRJ, eu formei em abril desse ano. Então, estava entrando na faculdade quando a Revolução Solar começou em 2015. A história do surgimento da Revolução Solar
Murilo, é a história de dois grupos. São duas histórias que se cruzaram em 2015 na favela da Babilônia. Um são lideranças comunitárias dessa favela que percebem, sentem na pele no dia a dia a problemática de acesso à energia nas favelas aqui no Rio, né? A energia no Rio, a tarifa de energia que é cobrada aqui no Rio aumentou 105% na última década, mais do que dobrou e eles pagam caro pela energia, esse é um mito. Normalmente, toda favela tem conexão clandestina, tá no gato. Não, boa parte deles paga pela energia e paga muito caro e está insatisfeita com o serviço de energia que é prestado para ela, né? As quedas de luz são muito mais frequentes na favela do que em outras áreas da cidade, duram muito mais tempo e quando você liga para o atendimento da distribuidora, ela fica 1, 2 semanas sem ir. Então, eles pagam caro pela energia, de má qualidade. Então, a história do surgimento da Revolução Área é a junção desse grupo, dessas lideranças comunitárias, que perceberam essa problemática de acesso à energia na prática como um entrave ao desenvolvimento das comunidades, junto com outro grupo de empreendedores sociais, seja de universidades, como eu vi, seja de empresas do setor privado ligadas à energia, como voluntários, que percebem no mundo inteiro e recentemente no Brasil a evolução da tecnologia da energia solar fotovoltaica, né, que tem ficado cada vez mais barata. Porque se a gente fala que tem uma energia convencional cada vez mais cara, que é a da rede, que aumentou 105% na última década, do outro lado, você tem uma energia cada vez mais barata. Os custos de equipamentos da energia solar ficaram 85% mais baratos na última década. Então a gente está falando de uma energia cada vez mais cara e de outra cada vez mais barata. Então, esses dois grupos, as lideranças comunitárias da favela e os empreendedores sociais, essas duas histórias se juntaram em 2015 na favela da Babilônia, aqui no Rio de Janeiro, e deram origem à Revolução Solar. Então, o surgimento da Revolução Solar é de dentro da favela. A gente não leva energia para a favela, a gente traz energia para a favela. Isso que é uma mudança de perspectiva muito interessante que não é um salvador da paz, não sou nenhum salvador que está levando uma solução para eles. Eles perceberam lá dentro essa solução e eu, como economista, que estou estudando esse mercado no mundo inteiro, contribuo com os meus conhecimentos para tornar essa solução mais acessível e replicável na favela. Perfeito. Uma dúvida: o projeto está nessas duas comunidades específicas do Rio de Janeiro com uma sede fixa ou não? Vocês têm uma sede em outro lugar da cidade? Ou nem sei se tem uma sede, porque hoje em dia com home office e os integrantes do projeto vão para lá contribuir com a comunidade, ensinar a população a aprender o ofício da instalação das placas fotovoltaicas. Como é que funciona? Sim. Desde o surgimento da Revolução Árabe até agora, a nossa sede é lá dentro, tá? Era até final de 2018, era num espaço de coworking lá dentro da favela, que tinha um escritório de arquitetura sustentável, um projeto muito legal também, que depois vale vocês conversarem com ela, que é a Favela Orgânica, de Gastronomia Sustentável. Conhece, não? Eu sigo eles no Twitter, no Instagram, mas ainda não falei com ninguém do projeto. É uma boa ideia para trazer aqui para os diálogos. Que passa o contato da Regina depois, ela é ótima. Mas, então, a sede da Revolução é desde o surgimento dentro da favela da Babilônia. Em 2018, a gente se mudou para um outro lugar, que é a Escolinha da Tia Persília, que é dentro da favela da Babilônia também, porque a gente fez uma instalação de energia solar. A Escolinha da Tia Persília é uma instituição comunitária da favela da Babilônia. Não é uma escola pública, é uma escola mantida por professoras voluntários da comunidade. Atendia 150 a 200 crianças por semana, antes, nos tempos áureos, e que recebiam dinheiro de um consulado da Suécia. Esse dinheiro, Murilo, parou de entrar em 2018 e elas passaram a atender 30, 40 crianças, correndo risco de fechar as portas. Uma atividade tão fundamental para a comunidade, é uma referência educacional da comunidade. E aí a gente entrou em 2018, fez um projeto junto com eles, instalou as placas solares na escolinha Tia Persília e praticamente zerou a conta de luz delas. Uma das principais dificuldades era pagar a conta de luz. Então, esse foi um projeto muito importante da Revolução Área. E aí, depois desse projeto, a gente fez uma parceria com a escolinha e tem uma sala lá dentro
que a gente usa como sede da Revolução Solar é uma sala sei lá, 5, 6 metros quadrados, é muito pequenininha, mas é o que a gente faz reuniões lá com as lideranças comunitárias, tem um salão do lado ali que a gente faz as reuniões. Agora, na pandemia, a gente está, quem pode, né, faz o home office, mas tem muitos moradores, muitas lideranças da favela também que atuam no campo e são lideranças do projeto também. Então, a Revolução Solar, desde 2015, a gente atua em três eixos principais. Um são as instalações de energia solar, né, que reduzem as despesas de energia dos beneficiários, promovem sustentabilidade, autonomia, o protagonismo deles no sistema de energia que antes eles eram vistos como injustiçados e tal, e não faziam parte. E além das instalações de energia solar, a gente também tem uma frente de capacitação profissional, como você falou, dos moradores, como eletricistas e instaladores solares. Então, são eles que fazem as instalações e a manutenção das placas, o que, além de gerar autonomia e protagonismo da comunidade, envolver eles no projeto, também gera muito emprego local para além, não só nas instalações que a gente faz ali, mas para o resto da cidade também. A fonte de energia solar fotovoltaica é a que mais gera empregos entre todas as fontes de energia renovável. E são empregos locais, em volta das placas, e de qualidade, que pagam acima da média de salário da economia. Então, tem as instalações de energia solar, a frente de capacitação profissional dos moradores, como eletricistas e instaladores solares. E depois do projeto que eu falei da escolinha, a gente sentiu a necessidade de envolver as crianças também. Então, tem uma terceira frente, que são oficinas infantis com as crianças da comunidade sobre sustentabilidade, energias renováveis e tal. Então, esses três eixos é o que a gente chama da nossa metodologia do ciclo solar. Uma frente retroalimenta a outra e elas juntas promovem o envolvimento integral da população local em todas as etapas do projeto. Tá? Então, isso é o que a gente vem fazendo desde 2015. Ah, isso é maravilhoso, porque tem essa questão da educação ambiental também, né? De se trabalhar com os pequeninos, né, desde cedo, demonstrando, né, o que é energia solar, qual é a importância dela para o mundo, né, um mundo que ainda é tão dependente dos combustíveis fósseis, mas muito porque nossas lideranças políticas muitas vezes não têm a vontade necessária para acabar com esse tipo de lobby, né, uma energia que é extremamente prejudicial ao planeta como um todo. E um ponto muito importante, que o que é chamada da geração distribuída, né? Não sei se o público sabe o que é a chamada geração distribuída de energia. O modelo tradicional que a gente construiu no século XX de energia, baseado em combustíveis fósseis, como você falou, é o da chamada geração centralizada de energia. Então, são grandes usinas hidrelétricas e principalmente também, além de hidrelétricas, termoelétricas aqui no Brasil, que têm impactos sociais e ambientais muito negativos. E essa energia é gerada de forma centralizada e transmitida ao longo do país em linhas de transmissão super longas até chegar à rede de distribuição para chegar na nossa casa. Né? E E é caríssimas. caríssimas, com As perdas de redes de energia. transmissão. Aqui na Bahia mesmo, não querendo te interromper, já te Ah, interrompendo, eu te peço desculpa, teve um problema seríssimo porque uma série de parques eólicos foram atraídos para o estado, mas esqueceram de combinar com a questão das redes de distribuição. E aí a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, que é a Chesf, responsável por essas redes de transmissão, teve todo um conflito com o governo do estado na época, porque tinha os parques eólicos para gerar essa energia renovável, mas não tinha, faltava justamente as redes de transmissão que são caríssimas, e aí teve que ser feito um investimento vultuoso, às pressas, para fazer com que essa energia chegue de fato aos lares dos baianos, às empresas do estado como um todo. São caríssimas. Quer dizer, pois é. Então é um modelo caríssimo, ineficiente, exclusivo, porque deixa o consumidor final completamente de fora do sistema. Você deixa regiões isoladas, por exemplo, que não é viável você levar essas linhas de transmissão, a rede elétrica até lá, você deixa elas sem eletricidade e você não envolve o consumidor final no processo de geração e uso de energia. Ele fica a par.
Então, o novo modelo que está surgindo nos últimos anos, com as placas solares cada vez mais baratas, que é o chamada geração distribuída, ela permite eu digo que a geração distribuída tem 5 impactos sociais muito fortes. Primeiro é no bolso, que a gente já falou dessa questão, né? É mais barata, você economiza em despesas com energia. O segundo é relativo a empregos. Você gera empregos locais de qualidade muito fortes ali onde a geração distribuída é instalada. A terceira que a gente estava falando agora é a possibilidade de conscientização, porque no modelo de geração centralizada, que é distante do consumidor final, a gente não sabe direito o que está acontecendo na energia, então não é muito conscientizado em termos de sustentabilidade. Já com a geração distribuída, que você vê a energia sendo gerada, você se sente parte daquilo, né? O portal solar, as placas solares são muito mais do que só aquela plaquinha azul que gera energia. Ela é um portal que transporta a gente para esse mundo da energia tão abstrato e tão distante, né, tradicionalmente. Além disso, o quarto que a gente estava falando é a possibilidade de você levar energia para regiões remotas, que não era viável economicamente, você levar a rede elétrica, e elas têm, bate no telhado delas o sol, que é necessário para elas gerar a energia que elas consomem todo dia, né? Além disso, também o quinto impacto é que você possibilita novos modelos de organização da indústria de energia baseado nas comunidades e nas pessoas, na autonomia e na resiliência das pessoas e das comunidades. Então, a gente acredita muito nesse modelo da geração distribuída de energia. Ah, que ótimo, isso é maravilhoso. Vocês pretendem expandir o projeto para outras comunidades do Rio de Janeiro? Então, a gente desenhou esse ano, como eu estava falando, desde 2015, a gente vem fazendo essas três eixos de atuação, né? As instalações de energia solar, a capacitação profissional dos moradores, como eletricistas e instaladores solares, e as oficinas infantis. Como é que a gente vinha fazendo desde... E aí, eu vou chegar no ponto. Mas desde 2015, a gente fazia só na favela da Babilônia, tá? E como é que era o modelo das instalações solares que a gente fazia? Eram as instalações individuais, ou seja, casa a casa, comércio a comércio, no telhadinho de cada uma. Só que a gente percebeu, do ano passado para esse ano, que para replicar esse modelo de forma sustentável ia ser muito difícil, sustentável econômica e financeiramente. Ia ser muito difícil, porque a maioria das casas, Murilo, demanda reforço de estrutura para você aguentar os painéis que são muito pesados e a estrutura das casas normalmente não suporta. Então é muito caro você fazer reforço de estrutura em cada casa para replicar. Além disso, muitas casas têm sombreamento que faz tecnicamente não ser viável você instalar ali, seja pelas árvores que tem do lado, pelo morro que tem atrás, ou pelas construções do lado. Então o modelo que a gente está adotando esse ano, que a gente vem desenhando desde o ano passado e está implementando esse ano, é o da chamada geração compartilhada de energia, que você junta muitas pessoas, instala as placas num lugar só, que tem uma insolação boa, que no caso que a gente vai fazer esse ano, o projeto piloto, vai ser no telhado da Associação de Moradores da favela da Babilônia, que são 180 metros quadrados, cheio de sol, que já tem uma estrutura boa, então não demanda tanta obra civil para reforço de estrutura. E ali a energia vai ser gerada ali, vai ser injetada na rede elétrica da distribuidora, geram créditos de energia, e esses créditos de energia vão ser repartidos por cerca de 30 famílias. E aí chega o ponto. Além de ser repartido nas famílias da Babilônia, também vai ser repartido para famílias do Chapéu Mangueira, que é uma outra comunidade que é vizinha da Babilônia. Então, a gente vem desenhando esse modelo desde o ano passado para que, sim, seja replicável de forma sustentável esse novo modelo da cooperativa, mas, então, sim, essa é a nossa visão, essa é a nossa intenção para o futuro, replicar para outras comunidades do Rio, do Brasil, não só favelas, mas também outras comunidades que são desconectadas à rede elétrica, como, por exemplo, comunidades quilombolas ou indígenas, né, que são desconectadas à rede elétrica. Então, sim, a nossa intenção, a nossa visão é replicar, mas a gente está 100% agora, Murilo, focado na implementação desse projeto piloto, dessa usina no telhado da Associação de Moradores, para essas 30 famílias,
para fazer bem feito, validar as operações, validar a comunicação, validar o impacto com essas 30 famílias. E aí sim, ano que vem, validado isso, deu tudo certo, beleza, está rodando, as famílias estão recebendo a economia na conta de luz, então tá rodando. Aí sim, ano que vem a gente pensa em replicar. Mas agora eu tô sempre, o grupo está 100% focado na implementação desse projeto piloto. Pô, que bacana, cara. Revolusolar é um nome maravilhoso, né? Que ele já faz uma alusão a revolucionar, né? E revolução a gente sabe que envolve quebra de paradigmas, né? De aspectos culturais, enfim, ideias novas, né? E as pessoas às vezes não precisam de um tempo de amadurecimento para conhecer um novo, né? Não é algo tão simples, são processos, né? E a energia solar, claro que a gente que trabalha nessa área de sustentabilidade há muitos anos tem algum conhecimento nessa área, mas ainda é uma novidade para boa parte da população. Então, minha pergunta agora é a seguinte para você, Eduardo: como é que é o feedback dos moradores em relação ao trabalho de vocês com a energia solar nessas comunidades? O que é que eles passam para vocês? Acham complicado? Acham simples? Precisam de pouco tempo para pegar o jeito em relação a como instalar as placas, em como isso vai trazer benefícios para a vida deles? Como é que funciona? É, tem muito essa concepção, né, de que, não só nas favelas, né, de regiões mais pobres, mas que energia solar é uma coisa que não é para o Brasil. É coisa dos Estados Unidos, da Alemanha, da China, dos países mais ricos, né? E tem essa concepção, essa, essa imagem muito forte na nossa sociedade ainda, porque é uma coisa muito nova. No Brasil existe a regulação que permite essa chamada geração distribuída de energia e você ganhar os créditos de energia, que faz ser viável economicamente, existe há 8 anos, desde 2012, não completou ainda 8 anos. Isso. Então é uma coisa muito nova, com certeza. Só está sendo viável economicamente nos últimos 2 ou 3 anos. O mercado só está difundido nos últimos 2 ou 3 anos. Então, com certeza é uma coisa nova. Tem esse imaginário de que é uma coisa que é só para gringos, fora do Brasil, ou se está dentro aqui do Brasil, da cidade de Riga, está, é uma coisa só para os ricos e tal, mas não. É muito mais importante para a população de baixa renda, porque a tarifa de energia que é cobrada das residências é mais cara do que a tarifa de energia. Pouca gente sabe disso, mas é mais cara do que a energia cobrada para as indústrias e comércios e, proporcionalmente, em relação à renda, a população de baixa renda é que paga mais do que as classes média e alta em relação à energia. Enquanto que as classes média e alta pagam de 2 a 3% do orçamento familiar em despesas com energia, as populações de baixa renda chegam a pagar 20 a 30% do orçamento. Então, é uma energia muito cara, enquanto que a energia solar está cada vez mais barata. Então, é mais importante para eles. Então, quando você pergunta como eles enxergam essa novidade chegando, à primeira vista, sempre tem esse imaginário de que não é uma coisa para eles e tal. Mas a nossa metodologia do ciclo solar, de instalações, capacitação profissional dos moradores, como eletricistas e instaladores solares. Então, eles fazem as instalações. Eu não sou engenheiro, nem sou eletricista. Eu não sei fazer, eu só sei a parte dos números aqui. As empresas, então, eles sabem muito mais que eu, na verdade, né? Sobre a questão técnica específica da instalação. E, além disso, envolver as crianças também, né? As oficinas infantis, elas já sabem muito. A nossa turma tem 30, 40 crianças, elas sabem tudo de energia solar. Então, a gente vai aos poucos, é claro, uma mudança de paradigma requer conscientização, mudança de cultura, mudança de hábitos, educação, que é uma frente muito importante nossa, é a educação ambiental sobre sustentabilidade, dando autonomia e protagonismo, né, para os moradores. E uma coisa que é importante de citar é que é o que a gente falou no início, não sou eu que estou levando para lá a energia solar. Nasceu de dentro da favela esse projeto, junto com as lideranças. Eles estão percebendo, eles entendem, sim. Então, já respondendo, no início é um pouco difícil, mas rapidamente eles entendem os benefícios e os impactos que aquilo pode ter para a comunidade, abraçam a causa, lideram no campo, tomam as decisões
junto com a gente, em parceria, e os impactos estão começando a ser sentidos, e a ideia é que seja só o começo. Então, eles estão super empolgados também com o futuro do projeto e do impacto na comunidade. Sensacional. Aqui já o pessoal da Viva Eco elogiando, falando questões de educação, trabalho e pertencimento, que também nunca entenderam essa questão brasileira ainda, né, de um país com tanta incidência solar, que ainda não se desenvolveu como deveria nesse sentido. A gente tem países com baixíssima incidência solar, como a própria Alemanha, né, que é uma referência mundial nesse sentido, e que tem um mercado de energia solar bastante desenvolvido, boa parte das casas, embora haja outras questões aí que a gente não vai desenvolver muito, como o fato de ser um país menor que o Brasil, enfim, o Brasil é um país de dimensões continentais, enfim, o pessoal da Transforma BH também aqui participando da nossa Mas live, desculpa, Marina, mas à vontade. tem um dado muito importante sobre isso que você falou da Alemanha, né? Você sabia disso? Talvez você saiba, não sei se o pessoal que está ouvindo sabe. O lugar menos ensolarado do Brasil, que é lá em Santa Catarina, é mais ensolarado, 40% mais sol, do que o lugar mais ensolarado da Alemanha, que é líder Caramba. mundial em energia solar. Então a gente tem tudo. O Rio de Janeiro e o Brasil como um todo tem tudo para ser protagonista global em energia solar. A gente tem tudo. Tem os recursos tanto naturais quanto intelectuais, humanos, tem tudo. E espero que agora a gente ponha em prática isso. Há poucos dias eu trouxe aqui também para os Diálogos Sustentáveis o Hari, que é um empresário gaúcho radicado na Bahia, que é dono de uma pequena indústria têxtil chamada Polo Salvador, que é uma indústria reconhecida em nível nacional justamente por conta das ações de sustentabilidade que essa pequena indústria tem. São várias ações, energia solar tem no estacionamento, tem jardim vertical, sensores de presença no interior da fábrica, enfim. E ele estava compartilhando aqui conosco que hoje, antes ele pagava milhares de reais na conta de energia todo mês para a Coelba, né, que é concessionária da Bahia. Hoje ele só paga entre 40 e 50 reais, que é a taxa mínima exigida pela Coelba, que é uma taxa, uma espécie de manutenção, porque ele conseguiu com a energia solar fotovoltaica zerar, simplesmente zerar a conta dele, gerando os créditos, né, o excedente, enfim. Então ele pagava, não sei, cerca de 4, 5 mil reais de energia elétrica por mês, é uma fábrica, né, de camisas polo, e hoje ele não está pagando praticamente nada. Então, às vezes, as pessoas ainda têm aquela mentalidade do energia solar é extremamente cara, como é que eu vou tirar 15 mil, 20 mil reais para fazer um investimento desse? Mas é um investimento que, embora ainda não possa ser feito por boa parte da população brasileira, um país tão desigual, é um investimento que se paga, né? Ele vai acabar se pagando em alguns anos. Beleza. A gente estava falando isso lá no início, né? A gente tem uma energia convencional cada vez mais cara e outra cada vez mais barata, que é a energia solar. Aqui no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é a região mais vantajosa do Brasil, economicamente, para você instalar energia solar, pelo sol forte e pela tarifa cara que tem aqui. Então, aqui já se paga em torno de 3 anos. Você faz instalação em torno de 3 anos, com as economias da conta de luz que você teve, você paga o investimento. E as placas duram, no mínimo, 25 anos, com garantia de geração. Então, tem placa que dura 30, 40, 50 anos. Então, mas isso que você falou é importante. Ainda não é difundido, porque o modelo de mercado e financiamento no Brasil ainda requer que o consumidor faça a compra à vista das placas. E aí você paga, você faz esse pagamento no presente e não faz mais nenhum pagamento ao longo desses próximos anos, tem economias na conta de luz. Só que você faz só conseguir se beneficiar economicamente dessa solução quem tem o dinheiro para fazer o investimento inicial ou tem acesso a crédito, né, para tomar uma linha de financiamento e diluir esse custo ao longo do tempo. É, Gil Marcio Reis, conheceu o trabalho da Revolução, valeu. Mas
Mas isso é importante, Murilo, porque como é que a gente vai fazer os outros 90% do Brasil que não tem? Porque, desculpa, mas a gente tem que levar isso em consideração. O Brasil é um país super desigual. É, uns 10% no máximo vão ter esse dinheiro para fazer esse investimento inicial. A maior parte da população não tem e paga a conta de luz mensal cara. Então, como fazer com que as pessoas consigam se beneficiar economicamente sem ter o investimento inicial? E aí foi o meu trabalho de conclusão de curso na faculdade de economia, que eu estudei como é que isso foi feito lá nos Estados Unidos, na Califórnia, que já tem mercado desde os anos 90, muito mais tempo do que a gente. Sabe como é que foi? Foi uma empresa que falou que eu faço o seguinte: eu instalo as placas na sua casa, você não me paga nada agora de investimento, eu banco o investimento. Mas você me paga mensalmente um valor que é menor do que você pagaria pela luz da rede elétrica, da distribuidora. Você, ao invés de pagar para ele por essa energia que você está consumindo, você está gerando a placa está em cima da sua casa, né? Ela está gerando a sua energia, você paga para mim um valor menor do que você paga para ele. Então, o cliente não faz investimento nenhum, já sai ganhando com economia na conta de luz desde o primeiro mês. Ele não quer ser dono da placa, ele quer energia, ele quer a conta de luz. De quem o nome do ativo está no nome de quem, não importa. Mas fica no nome da empresa. Então, o cliente já tem, desde o primeiro mês, um benefício, a economia na conta de luz, e a empresa garante uma receita recorrente ao longo de 25, 30 anos. Então, é um novo modelo de negócio que faz ser acessível e é sustentável para a empresa, porque ela tem uma receita recorrente, e é muito melhor para o cliente também, porque você faz ser acessível para a gente que não tem o investimento inicial. Então, foi isso que eu estudei lá nos Estados Unidos, e é isso que a gente está, esse ano, com o nosso novo modelo da Revolução Solar, esse ano, com esse projeto piloto que a gente estava falando no início da conversa, da cooperativa, é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai adaptar esse modelo de lá para a realidade da favela. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai focar no segmento da comunidade que paga pela energia. Tem uma boa parte da comunidade que paga muito caro pela energia e por uma energia de má qualidade. Então, a gente vai focar nesse segmento que paga caro. Essas famílias vão entrar na cooperativa, vão receber os créditos que vão abater da conta de luz delas. E aí vamos pegar, por exemplo, um exemplo de uma família que tinha uma conta de luz de R$ 300 antes da Sim. cooperativa de energia solar chegar. Com a cooperativa, vamos dizer que a conta de luz dela passe para 100 para a distribuidora local, que ela sempre tem que pagar o mínimo, né, que você falou antes também, que é a taxa de disponibilidade. Então ela economizou quanto? R$ 200 bruto, né, na conta de luz dela. Pagava Isso. 300, agora paga 100, economizou 200. Desses 200, ela vai pagar 100 para a própria cooperativa, para um fundo comunitário que a própria cooperativa, a própria comunidade vai gerir esses recursos, e esses recursos vão ser usados para remunerar os trabalhadores locais que fazem a instalação e a manutenção das placas, e o que sobrar vai financiar a expansão das placas na comunidade. Então, é um modelo que se sustenta. A gente está falando de sustentabilidade aqui, né? Isso. Sustentabilidade não é só ambiental e social, são muito importantes. Mas tem um terceiro pé, que é o tripé da sustentabilidade, né? Que é o econômico. Você precisa fazer com que a coisa se sustente economicamente. Então, esse modelo que a gente tem desenhado esse último ano, de pagamento mensal, então essa família que tinha uma conta de luz de 300, agora tem 100, paga 100 para a cooperativa, ele já economiza 100 na conta de luz sem fazer investimento nenhum. Então é bom para ele e é bom para a comunidade também, porque o dinheiro que é gerado ali é revertido, reinvestido e multiplicado o impacto dentro da comunidade, entendeu? Então, esse é o modelo que a gente vem desenvolvendo agora para que seja replicável de uma forma sustentável economicamente e amplifique esses impactos sociais na comunidade. Nossa, maravilhoso. Tomara que dê certo esse sistema de cooperativa que é tão importante, né? Em todo o Brasil, independentemente da iniciativa, né? Porque costuma envolver, costuma empoderar as comunidades também, não é algo que vai vir uma fonte de renda específica de um banco, enfim, que vá alimentando esse ciclo. Não, vai empoderar, vai envolver a comunidade. Nesse sentido,
a importância dos líderes comunitários, dos presidentes de associação de moradores é muito importante porque eles naturalmente têm a ciência de quem é o pessoal que tem uma maior dificuldade para pagar a conta de energia todo mês, é por aí, né? Como eu falei, a história do surgimento da Revolução era a junção de duas histórias, não é um pessoal de fora da comunidade que leva uma solução para eles. Parte de dentro também, parte deles também, de uma visão interna da comunidade, de necessidade que junta com essa história de empreendedores e a gente co-cria, em parceria, né, com eles, essa solução. E uma coisa que é importante é que, além de ser mais viável esse modelo da cooperativa, além de ser mais viável tecnicamente, economicamente, como a gente está falando, e mais sustentável para replicar, ele também harmoniza muito com essa tradição de coletividade, de cooperação, de autogestão, que é tão tradicional, né, nas comunidades cariocas. Então, além de ser mais viável técnica e economicamente, mais sustentável, também harmoniza com a tradição da favela, também aproveita o que tem de melhor, as forças das comunidades, né? Então, eles são parte integrante e super importante do projeto. Eles participam de todas as decisões que a gente toma. Tudo isso é junto com eles, são empreendedores, economistas, publicitários, advogados, engenheiros, guias turísticos locais, comerciantes locais, lideranças comunitárias locais. É uma equipe muito forte. Eu vi o Tadeu, que entrou aí agora, é um voluntário nosso, por exemplo, da equipe de comunicação. A gente tem uma equipe específica de comunicação nas redes sociais, no site e tal. Tem uma outra de engenharia, tem uma outra de engajamento comunitário, que é tocada pelos próprios lideranças comunitárias. Então, eles são parte fundamental para que a comunidade compre a ideia do projeto como um todo, abrace, porque é muito tradicional, histórias de projetos sociais que tentam enfiar a goela abaixo da comunidade uma nova solução, e a comunidade não, você que está fazendo isso aqui, não, eu sei o que é melhor para mim, é, eu não vou abraçar isso. Então, a grande diferença da República Solar é que ela surge dentro da comunidade, junto com os moradores. Eles são os protagonistas. Então, eles que conhecem as necessidades dali. Então, é só criando junto com eles que a gente vai criar uma solução que seja efetivamente sustentável e que resolva de forma efetiva os problemas reais e as necessidades reais da comunidade. Perfeito. Quem é que pode contribuir com a Revolução Solar? Por exemplo, setor privado pode contribuir financeiramente? Claro, é preciso dinheiro, é preciso, né, capacitar, é preciso investir em tecnologias. O poder público também pode ser parceiro. Como é que funciona vocês como instituição nesse sentido? A gente é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, então a gente capta recursos da sociedade, empresas. Até o momento não tivemos nenhuma relação com o setor público, não surgiu a oportunidade, estamos abertos para o diálogo, mas até o momento não teve nenhuma participação do setor público. Até o momento a gente vem se sustentando com alguns editais de fomento e doações online de pessoas físicas. A gente tem no nosso site lá, revolusolar.com.br, Pedro aí, grande parceiro também. A gente tem lá o revolusolar.com.br/doe, uma forma que todo mundo pode contribuir com 10, 20 reais e participar dessa revolução solar, né? Então, a gente tem lá no site, pode doar, pode se candidatar para ser um voluntário, empresas que se interessarem podem preencher o formulário que a gente tem lá no site e manifestar interesse de virarem parceiros oficiais. Então, a gente tem parcerias com empresas do setor também de energia solar, que doam equipamentos ou serviços que são necessários para. Ó, felicitações da Argentina. Estamos muito Olha que emocionados. bacana. Retroalimentar, o Tudo bom? retroalimento pontuar de Argentina, né? De É, Córdoba. Então é isso. Tem portas abertas para as diferentes partes da sociedade, pessoas físicas, empresas,
governo, todo mundo tem uma possibilidade de ajudar das diferentes formas. No nosso site tem mais detalhes. Depois que acabar a live, o pessoal entra lá. Agora não. Anota aí que para depois. Né? Mas lá tem algumas formas de participar, sim, porque a gente acredita muito nesse diálogo entre as diferentes conhecimentos, entre as diferentes partes da sociedade, entre os diferentes atores, para criar soluções que têm diferentes perspectivas, né? E consiga ter uma solução mais integral e mais sustentável. Então, sim, o pessoal pode contribuir. Depois que acabar aqui, entre no nosso site revolusolar.com.br, que vai descobrir lá como. Maravilha. A Renata, aqui, nossa amiga lá da Argentina, saudando a Revolução Solar lá de Córdoba. Lembrando que quem chegou atrasado na nossa live, pegou no meio do caminho, ou que mesmo não pode assistir agora durante as 16 até as 17 horas, não tem problema, porque a live vai ficar salva no perfil do Notícia Sustentável, lá no IGTV do Notícia Sustentável. Basta você seguir o nosso perfil, que vai estar lá a live na íntegra com o Eduardo. E em algumas horas também vai estar no nosso canal do YouTube e também na nossa área do Facebook e também no próprio portal noticiasustentável.com.br, a live na íntegra. Para quem chegou um pouco atrasado, não tem problema, o bom na internet é que a gente consegue disponibilizar em várias plataformas na íntegra, logo depois do nosso bate-papo. Eduardo, quais são os maiores desafios de se trabalhar nas comunidades? Você falou a questão da irregularidade de algumas moradias, né? Tem a questão do sombreamento, né? Que dificulta um pouco a incidência da energia solar, a conversão dela em eletricidade. Tem outros desafios que você possa destacar para a gente? Tem. Sempre tem desafios, né? Uma solução nova sempre vai ter desafios. Só é interessante que ela é amiga do Juan. O Juan é um sócio, é o que está junto comigo, integralmente dedicado ao projeto. Super Bacana. importante também. É importante citar o nome dele, que ele é muito importante. É, Cara, é isso. Desafios tem muitos. Tem essa questão da tradição de projetos sociais quererem enfiar a goela abaixo soluções. Isso está marcado, né, no imaginário das comunidades de baixa renda. Então, quando chega um novo projeto como esse nosso, isso está muito disponível na cabeça das pessoas. Você tem esse trauma muito forte de projetos sociais. Então, a gente tem que continuar desconstruindo isso, mostrar que eles são os protagonistas, a solução vem deles, vem do território deles, vem dos conhecimentos deles, não é uma coisa que a gente quer impor, é uma construção conjunta. Esse é um desafio. Essa visão da energia solar como sendo uma coisa só para rico, que não é da realidade deles, também é um desafio mais imaginário e cultural que a gente tem que ir aos poucos desmistificando com a capacitação profissional dos moradores, com as oficinas infantis, mostrando para a nova geração desde cedo que sim, é possível energia solar na favela. Recursos é um grande desafio, constituem um importante desafio também, porque é o que a gente estava falando, né? Apesar de estar mais barato, ainda tem um custo de implantação inicial alto. Então, a gente tem desafios, sim. A gente gostaria de estar com muito mais energia solar do que a gente está atualmente. Com muito mais moradores e muito mais crianças recebendo oficinas. Então, a gente trabalha com o que tem, mas a questão dos recursos é outra. Então, o pessoal que está escutando aí e se identificou com o projeto, lá no nosso site tem formas do pessoal contribuir e ajudar a gente a superar esse desafio. Então, com certeza, desafios tem muitos, mas nenhum deles é intransponível. Ninguém achou que ia ser fácil fazer um projeto desse. Nunca ninguém achou que ia ser fácil. É um desafio, porque uma revolução solar como você falou, uma mudança de paradigma. E uma mudança de paradigma é sempre desafiadora, mas faz o sucesso ser ainda mais empolgante, mais animador e ter mais impacto, com certeza. A Renata que está colocando inclinação da casa e terreno, ela pergunta, acredito que relacionado aos possíveis desafios de se trabalhar com energia solar nessas comunidades. Se É, seria um desafio.
porque você tem que ter a inclinação favorável, né? Você tem que apontar para o norte, especificamente. Então, tem algumas casas, não sei se é isso que ela está apontando, mas entendo que seja isso. Mas em relação à inclinação e ao terreno, tem algumas casas que realmente não é muito viável, tecnicamente ou economicamente, você fazer a instalação em cima das casas. E é por isso que a gente está adotando esse novo modelo esse ano, que vai ser a primeira cooperativa de energia solar em uma favela do Brasil, da história. Ainda não existe nenhuma cooperativa de energia solar em uma favela. Então, esse ano a gente vai implementar esse novo modelo, a primeira cooperativa solar em uma favela, que é isso, que vai pegar um telhado grande da associação de moradores, vai encher ali de placa, porque ali é viável e você não precisa fazer reforço de estrutura em cada casa, e vai repartir aquela energia que é gerada ali entre várias famílias das duas comunidades que a gente trabalha. Então, esse é um outro desafio que ela lembrou bem, mas esse nosso novo modelo desse ano está olhando para esse desafio e está propondo uma maneira inovadora de superar ele de forma sustentável para que a gente consiga, nos próximos anos, replicar essa solução em outras comunidades do Brasil e na América Latina, na Argentina, quem sabe. Por que não? Não, é um projeto que tem que ganhar corpo, tem que ser disseminado em todo o Brasil, em toda a América do Sul, o máximo possível, porque é maravilhoso e não à toa acabou de ser reconhecido por ninguém mais, ninguém menos do que a ONU, a Organização das Nações Unidas. O Eduardo vai representar o Brasil no Prêmio Jovens Campeões da Terra, que é um prêmio em nível mundial, importantíssimo, que antes, até pouco tempo, ele não tinha os jovens como foco. Ele já existia há mais tempo o prêmio Campeões da Terra, que era destinado a autoridades, empresários de todo mundo que têm uma relação muito boa com o meio ambiente, projetos reconhecidos nessa área. Então a ONU, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, nos últimos anos resolveu criar o Prêmio Jovens Campeões da Terra, que é o braço da juventude desse prêmio. E aí nós temos o Eduardo nos representando. Quando foi que você recebeu a notícia que você é o finalista do Prêmio Jovens Campeões da Terra 2020? Foi no final do 30 de junho ou início de julho. Então, eles mandaram diretamente para mim a notícia, tive que segurar 1 ou 2 semanas e não falar para ninguém. Tive que fazer um esforço aqui para segurar, mas na última semana eles divulgaram no site da ONU e tudo, fizeram um release com imprensa nacional e agora nos últimos dias, felizmente, não eu, mas o projeto está tendo uma visibilidade muito grande, está tendo, hoje veio a Record aqui, TV, gravar uma matéria, vai ao ar sábado no Jornal da Record. Ontem teve Band, amanhã tem SBT, hoje saiu Não, matéria no agora não vai G1, para mais. agora não para mais. Não, agora não para mais. Até Pois foi é. difícil conseguir trazer a Ana Bezerra aqui para os Diálogos Sustentáveis, a nossa série de lives, justamente porque ela é extremamente requisitada pela imprensa para falar sobre o projeto dela, e isso é maravilhoso. Agora tem a ONU na jogada, passa a ter um patamar. Você que é rubro-negro, que é flamenguista, né? Tá em outro patamar. Está em outro patamar, justamente. E isso é maravilhoso, a gente torce muito para que o Revolução Solar vença, né, representando a América do Sul, mas só o fato de ser indicado, como eu disse lá no início da nossa conversa, já é algo maravilhoso e justo, né, porque reconhece esse trabalho tanto seu quanto de toda a sua equipe. Eu até ia perguntar justamente quem é que compõe a equipe. Você é economista, empresta toda a sua expertise nessa área financeira, que é de fundamental importância. Imagino que tenha também, talvez, engenheiros eletricistas, professores, não sei. Quem é que compõe o corpo da Revolução Solar? Cara, tanta gente qualificada. Hoje são cerca de 40 pessoas. Então, a gente tem um grupo de engenheiros, eletricistas, engenheiros civis, mecânicos, tem publicitários, tem designers, tem advogados, tem economistas, tem contadores, tem administradores, tem lideranças comunitárias, tem guias turísticos locais, tem,
tem professoras infantis locais da própria comunidade que dão as oficinas para as crianças. É um grupo muito grande, muito qualificado e muito apaixonado, porque não tem como fazer um negócio desse sozinho, com pouca gente. Precisa de uma equipe ampla. Isso é o pessoal que está no dia a dia, né, de trabalho. Além disso, a gente tem uma rede super ampla, como agora a Notícia Sustentável faz parte também, enfim, de pessoas que estão ali na nossa rede, né, dando um certo apoio, uma certa divulgação, que também são muito importantes. Os parceiros, tem empresas parceiras também do mercado de energia solar. Tem duas chinesas que fecharam com a gente agora um apoio que eles vão ceder equipamentos para essa usina que eu falei da Associação de Moradores, que é uma usina, uma planta grande solar, né, para 30 famílias. Então é caro esses equipamentos, são caros esses equipamentos. Então, essas duas empresas chinesas que são líderes no mercado de energia solar no mundo inteiro, são novas parceiras nossas. Tem escolas técnicas de energia, que dão curso de eletricista, instalador solar, que são parceiras nossas. Tem as possibilidades de parceria são infinitas. Convido a todo mundo aí que tem projetos e se identifica a vir conversar com a gente e vislumbrar uma parceria. Você acredita que nos próximos anos vai crescer no Brasil a produção de placas solares fotovoltaicas, porque ainda é uma dependência grande da China, né? Tem a questão da mão de obra, tem a questão do silício, né, que é um dos principais componentes, se não o principal das placas solares fotovoltaicas, e boa parte da produção ainda é proveniente da China. Você acha possível? Possível é. Possível depende da política econômica que a gente tiver, né? Depende de uma política industrial focada para isso. Não temos no momento. Passa por uma mudança de mentalidade também, de a gente deixar de ver o país do Brasil como subserviente a outros países e entender que a gente tem potencial de ser protagonista no mundo, nesse mercado. A gente tem as maiores reservas de silício do mundo, que é a matéria-prima para a produção das placas. A gente exporta essa matéria-prima para a China. Eles têm um ambiente industrial lá de produção dos equipamentos super desenvolvido, com apoio do governo. Então, eles pegam a matéria-prima nossa, montam as placas lá, produzem e montam as placas lá e vendem ela para nós de novo, que nem é feito com a laranja, né? A gente tem os recursos aqui, só que exporta a matéria-prima, o pessoal agrega valor lá fora e revende mais caro para a gente. Então, possível com certeza, mas depende de uma agenda governamental a nível federal com essa diretriz. A gente não tem no momento, acho que é possível ter, com certeza. Acho que é possível ter. E passa por essa mudança de mentalidade, né? Brasil, como a Viva Eco falou aí, Brasil como protagonista no mundo de energia solar. Essa é a bandeira que a gente tem que levantar, não de revolução solar, ou de outro, quanto país mesmo. O Brasil tem o potencial para ser protagonista no mundo de energia solar. A gente tem isso. Precisa de uma política industrial com esse intuito. Então é possível. É possível. Vamos cobrar os governantes e os policymakers, né, os formuladores de política econômica, para que eles adquiram essa mentalidade e façam por onde. Com incentivos tributários, né, para empresas que se instalam no país e também empresas nacionais, sobretudo, que têm essa disposição de produzir, até porque estamos falando de uma energia renovável, né, que não polui tanto o meio ambiente quanto as provenientes dos combustíveis fósseis, como o petróleo. Então é um bem que se está fazendo para o planeta como um todo. Né? Então é importante ter incentivo fiscal também. E para a economia, como a gente falou, a fonte de energia solar é a que mais gera empregos entre todas as fontes de energia renovável. São empregos locais, o que mais gera emprego são empregos locais e de qualidade, que pagam acima da média salarial da economia. Então, não é só, com certeza é ambientalmente sustentável, mas não é só isso. Economicamente, é o mercado que mais cresce no mundo.
Agora, na pandemia, cresceu centenas por cento. Tem crescido muito, muito, muito. Então, é isso. Depende de uma política industrial focada com essa agenda. E qualquer nascimento de qualquer indústria, de qualquer mercado, precisa de um empurrão governamental para que ela se desenvolva. Não existe, duvido alguém dar algum exemplo de algum mercado que nasceu sem incentivo governamental. Então, é isso, é necessário e passa por essa mudança de mentalidade. É isso. E agora acabou de sair uma notícia, por exemplo, de zerar a importação. É bom para uns, mas não, a gente não fomenta o nosso mercado nacional, né? Mas, não, enfim, é possível e passa por essa mudança de mentalidade e implementação de uma política de apoio. Perfeito. A gente tem mais uns 3 minutinhos antes do Instagram nos derrubar, mas acho que dá tempo para responder aqui a dúvida do Gil. Como você acha que podemos replicar esse projeto para outras comunidades? É o que a gente estava falando lá no início, né? Esse modelo da cooperativa é um modelo que a gente desenhou para que seja replicável de forma sustentável. Ou seja, os moradores pagando uma taxa para que é menor do que eles pagariam para a distribuidora pela energia convencional, para que o projeto se sustente economicamente. Travou? Alô? Eu estou te ouvindo perfeitamente. Para mim está tudo certo. Travou para você? Oi, voltou. Acho que voltou. Pronto. Para mim está tudo certo. Você estava falando em como expandir o projeto, né, para outras comunidades. Oi, Continua. voltou, Murilo? Para mim está tudo certo. Eu não perdi você em nenhum momento. Você está me ouvindo? Tá, agora. Oi, oi, oi. Tô aqui. Tudo certo? Tá me ouvindo bem? Tá com problema na sua conexão? Eu tô te ouvindo bem. Você que deu uma travada agora para mim. Pela primeira vez, ainda bem que foi no final da live. Agora tá me ouvindo bem? Alô, Eduardo? Eu acho que tá dando um probleminha na conexão do Eduardo Ávila. E que bom que foi só no final que ele já conseguiu responder a tanta dúvida, conseguiu demonstrar pra gente o trabalho da Revolução Solar, aqui o pessoal da Viveco dizendo que tá ok. Eu acho que foi na conexão do próprio Eduardo, um probleminha de instabilidade. A Renata também falando que está. A Revolução Solar acabou saindo aqui justamente por causa desse problema da conexão. Eu vou ver se eu consigo chamar antes de encerrar. Acho que eu consigo sim, só para a gente se despedir. Pronto, estou convidando novamente o Eduardo, só para a gente se despedir. Olá, Eduardo. Oi, voltei. Tivemos um probleminha aí no final. Ainda bem que foi no final, eu estava aqui comentando Foi com o no pessoal, final. acho que foi na sua conexão mesmo. Mas suas considerações finais, 1 minutinho. 30 segundos só para responder. Então, a gente vem desenhando esse modelo para que seja sustentável, mas a gente está focado agora em implementar esse projeto piloto esse ano na Babilônia Chapéu Mangueira, mas a partir do ano que vem a gente tem um outro modelo que a gente pode conversar em outro momento sobre como replicar esse modelo para outras comunidades, mas a gente está testando agora esse novo modelo para que depois seja replicável, tá? Considerações finais é que o pessoal acompanha aí nosso trabalho na Revolução Solar nas redes sociais, tá aqui, vai estar ali em cima o nosso perfil, siga a gente, tem Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, tem o nosso site revolusolar.com.br, tem formas de contribuir, tem formas de participar, de qualquer forma, da forma como cada um achar mais viável para a sua realidade. Tem portas abertas para todo mundo e um convite para todo mundo participar aí dessa revolução solar que está só começando aqui nas favelas do Rio. Obrigado, Murilo, pelo espaço, pela oportunidade e parabéns aí pelo projeto da Notícia Sustentável também. Obrigado, foi uma honra. Eu conversei com o Eduardo Ávila, diretor executivo da Revolução Solar brasileiro, que vai representar o nosso país na final do Prêmio Jovens Campeões da Terra das Nações Unidas, ainda nesse ano. Como é que faz para ver a nossa live na íntegra? Curte a página do Notícia Sustentável no Instagram, @Notícia Sustentável. A live vai ficar salva no nosso IGTV, também no nosso Facebook e no nosso site noticiasustentável.com.br. Obrigado a todos pela audiência. Até a próxima. Uma boa tarde. Sucesso, Eduardo. Sucesso, Revolução Solar.
Obrigado, Murilo. Grande abraço. Um abraço.